dia, meus amados, queridos irmãos, tudo bem? Tudo bem com você, sua família, sua casa? Temos a oportunidade de desfrutar de mais um dia, sendo a misericórdia, a graça de Deus sobre nós, e assim, então, podemos também desfrutar da palavra de Deus, bendita para nós, não é tão especial para conduzir a nossa vida, para nos orientar, para nos exortar, para nos fortalecer, nos auxiliar em nossas escolhas e decisões. Como é bom a palavra de Deus ao nosso dispor, como nós temos que agradecer, porque a palavra de Deus chegou até nós, não é? Então, essa palavra bendita do Senhor, e nós podemos meditar a cada manhã um pouco, não é? Um versículo, um texto da palavra que eu compartilho com você, não é? E assim temos chamado como porção diária da palavra. E nós estamos meditando nesta semana sobre alguns pilares da igreja do primeiro século. Assim, nós sabemos muito bem que aquela igreja estava alicerçada em alguns pilares, algumas situações, conceitos que foram muito bem estabelecidos pela igreja para que ela pudesse prosseguir e avançar e cumprir a sua missão ou a grande comissão. Seja na adoração, na comunhão, no serviço, mas hoje quero pensar sobre mais um destaque, né? Mais uma característica importante daquela igreja, que era a parte do ensino. Né? Quando nós sabemos, né, que a igreja tinha um ensino muito forte, e assim, então, o texto que eu quero ler hoje está, embora não conste a palavra ensino, mas Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí nós avançamos um pouquinho, no capítulo 4, né, nós vamos encontrar que há novamente uma sequência de ensinamentos, né, mas quando nós chegamos ao capítulo 5, verso 42, nós aqui temos mais um destaque do texto: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, está a palavra de Deus para nós, que ela seja muito bem aplicada no nosso coração. Quando pensamos sobre o ensino, sempre foi parte muito importante no Antigo Testamento, no povo de Deus, a formação do povo de Deus. Havia ali todo um empenho, uma dedicação para compartilhar os ensinamentos, compartilhar a palavra de Deus, os mandamentos, as leis, os estatutos, os juízos, os decretos. Então, primeiro nós temos ali responsabilidade dos pais de transmitir, de ensinar aos seus filhos. Havia os líderes das tribos, não é, que também ali chamado, não é, principalmente os levitas, não é, que tinham a responsabilidade também na condução, não é, de poder estar conduzindo o povo de Deus nesse aspecto. E aí nós encontramos as mudanças que foram ocorrendo, seja no período da monarquia, seja no período depois, pós-cativeiro, não é? Como que as coisas foram se organizando através da sinagoga, não é? A ênfase da sinagoga, o aprendizado da sinagoga, e aí começa então o ensino formal, que se destaca também na sinagoga, e aí chegamos ao tempo de Jesus, e a palavra diz que Jesus ele ensinava nas sinagogas. Jesus gastou um bom tempo, gastou forma de expressão, mas Jesus ele investiu uma boa parte do seu ministério no que diz respeito ao ensino, né? Primeiro ensinando os seus apóstolos e também ensinando assim, as multidões. E aí nós encontramos que os últimos versículos, né, que encontramos em Mateus, ou seja, as últimas palavras do nosso Senhor Jesus. E aí nós vamos encontrar a ênfase do ensino, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado. Então, Jesus focalizou a parte do ensino do seu ministério, e os apóstolos, então, receberam também, né, esse impacto, esse comissionamento, esse direcionamento, e assim, então, a igreja do primeiro século se fortalece também a partir do ensino. Como que é importante nós percebermos
a realidade daquela igreja, porque no primeiro sermão 3.000 pessoas se convertem, depois mais 5.000 pessoas se convertem, e aí você precisa considerar que eles não tinham conhecimento da história do povo de Deus, da formação do povo de Deus, das promessas de Deus em relação ao Messias, ao Cristo, né? O Jesus, o Salvador, o ungido. Então eles não tinham, e agora, saindo de uma religião ou de religiões pagãs, agora se tornam cristãos, e como cristãos precisavam ser ensinados através da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E os apóstolos, então, tinham essa responsabilidade. E aqui nós encontramos que aquela igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinos que os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus e estavam transmitindo para aquelas pessoas. E assim, o que nós vamos encontrar é que a igreja, ela então se fundamenta na parte do ensino, se fortalece no ensino, e nós vamos encontrar que a obra missionária, ela também se fortalece a partir do ensino. Existe o evangelismo, a evangelização, o ganhar novas pessoas. Então, Paulo com os outros missionários, eles iam de cidade em cidade pregando a palavra, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas, e havia uma parte importante do ensino naquelas igrejas. E aí nós encontramos Paulo dizendo a Timóteo: o que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar os outros. Não é? Então a igreja cristã, ela também tem como parte importante da sua missão o ensinar, o ensino. E sabemos que o ensino tem validade, tem importância, tem autoridade quando o ensino ele é comprovado na vida prática através do exemplo. Então, como igreja, nós somos chamados para ensinar, mas não apenas dizer, não é, aquilo que está na palavra, mas viver aquilo que está na palavra. É muito mais daquele ditado, né? Daquele ditado conhecido, né? Você faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas como igreja cristã, somos chamados para ensinar, mas para ensinar aquilo que vivemos como experiência real com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que como igreja nesse tempo estejamos cada vez mais ensinando cada pessoa para compreender a sua realidade de vida com Deus, para que tenha condição de fugir dos enganos, das ilusões, dos equívocos, do evangelho fácil, do caminho fácil e dos erros mesmo, chamado para uma vida de pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente e que Deus seja glorificado. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, obrigado pela Tua palavra de hoje. Obrigado, Deus, porque através dela podemos conhecer a verdade e podemos, ó Deus, compartilhá-la com outras pessoas para que conheçam também a verdade. Assim pedimos que seja conosco neste dia. Oramos, ó Deus, pela Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.